Então vamos lá, gente. Vamos lá resolver exercícios, hein? Não esqueça, o exercício é que a gente consegue verificar o nosso aprendizado, hein? Quanto mais exercícios, melhor, hein? Exercício é o que interessa, o resto não tem pressa. Vamos lá, serão 5 exercícios, hein? 5 exercícios interessantíssimos para a gente ver se a gente chegou perto de 100%. Primeiramente, um abraço a todos, hein? Um abraço virtual, um abraço de 100% de saudades. Um abraço a todos. Vamos lá. Gente, é o seguinte, o primeiro exercício diz o seguinte, ó, assinale a alternativa que apresenta corretamente o módulo da resultante de dois vetores A e B, cujas componentes são dadas por A igual a 12 e 5 e B menos 9 e menos 1. Então, como eu acabei de falar, né, eu tenho dois vetores, o vetor A, e a gente sabe que o vetor ele é composto por uma coordenada, ele tem um x e tem um y, né? Nesse caso meu x é 12 e meu y é o 5, e B eu também tenho um x e tenho um y, nesse caso o meu x é menos 9 e meu y é menos 1, então A tem um x e tem um y, assim como B também tem um x e um y, ok? Então, como eu tenho um x para A e um x para B, eu vou chamar o x de A de x1 e o x de B de x2, o y de A de y1 e o y de B de y2, ok? Lembre-se, né, que a gente viu lá atrás, foi que a gente viu sobre vetores. Nós vimos o seguinte, nós vimos que o vetor, ele é composto por no mínimo dois eixos, um eixo x e um eixo y, né? Um eixo y e um eixo x. Aqui eu tenho um eixo y, aqui eu tenho um eixo x. Então esse vetor, aqui formado por x e y, eu vou chamar de vetor resultante, vou chamar de R. Certo? Então, mas como o vetor ele tem que ter uma coordenada, ele tem que ter um único x e um único y, eu vou ter que encontrar um único x e um único y para esse vetor resultante, né? Eu tenho dois, x1 e x2. Como é que eu vou fazer? Eu vou subtrair x1 por x2 e vou subtrair y1 por y2. Veja, o sinal que acompanha antes do x2 é negativo, assim como do y2. Então isso mostra pra gente que o vetor x2 tem sentido oposto, esse eixo, ao eixo do vetor x1. Assim também para o vetor y. Então vamos lá. Fazendo aqui a nossa resolução, a gente tem que 12 menos 9 e 5 menos 1. 12 menos 9 vai representar o eixo x, né? E 5 menos 1 vai representar o eixo y. Se eu subtrair 12 menos 9, terei 3. 5 menos 1, terei 4. Então, o meu vetor resultante é formado por 3 e 4. X tem um valor de 3, y tem um valor de 4. Então vamos lá, meu vetor resultante, né, que é formado por um eixo y e um eixo x, tem para x o valor 3 e para y o valor 4. Se você verificar, eu posso encontrar um triângulo retângulo aqui. E como é que eu acho a hipotenusa de um triângulo retângulo? Encontrando a hipotenusa, eu estou encontrando aqui, ó, meu vetor resultante, né? Porque é a minha hipotenusa desse triângulo. E já aqui, ó, eu tenho os catetos. Então, eu vou achar o quê? Como é que eu vou fazer? Módulo da resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Então, módulo do vetor resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Módulo do vetor resultante ao quadrado é igual a 9 mais 16 dá quanto? 25. Então, módulo do vetor resultante, esse 2 vai se transformar em raiz, é igual a raiz de 25. O módulo do vetor resultante é então igual a mais ou menos 5. Como é módulo, eu não posso ter valor negativo, só posso ter valor positivo. Então, eu vou ficar somente com o valor mais 5. Então, o módulo vetor resultante é igual a 5. Fácil, né?
Bem simples a questão, bem tranquila. Então a resposta dessa primeira questão é o item D. É o item D. Questão fácil, questão simples, só pra gente iniciar aqui os nossos trabalhos. Ok? Vamos lá. Aí vocês têm aí, ó, a questão resolvida. Vamos lá para a segunda questão. Segunda questão. Dois vetores de módulos iguais a 3 e 2 formam entre si um ângulo de 60 graus. Determine o módulo da resultante desses vetores. Nessa segunda questão, a gente tem dois vetores também, né? Nós já sabemos que o vetor A, ele é formado por uma coordenada, né? E o vetor B também é formado por uma coordenada. Sabe que essa coordenada, ele tem uma abscissa e tem uma ordenada, abscissa representada pela letra X, né? Representada pela letra X, e já a ordenada representada pela letra Y. Só que a questão não me dá esses números, ele me dá simplesmente o módulo de A, que eu já sei que vale 3, né? Me dá o módulo de A que eu sei que vale 3, e me dá um módulo de B, que eu sei que vale 2. Então não preciso me preocupar com a abscissa ordenada desses vetores, né? Com as coordenadas de ambos os vetores. Uma outra coisa que ele me dá é o cosseno. Ele me dá o cosseno de 60. Então veja que eu não tenho um ângulo de 90 graus. Eu não tenho vetores perpendiculares. E ele também não me dá o seno, né? Eu sei que o cosseno de 60 vale 1/2. Eu sei que o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, ele não me dá, né, vetores perpendiculares de 90 graus. Então, eu não vou usar Pitágoras. Vou fazer o quê? Vou usar a lei dos cossenos, né? Vou usar a lei dos cossenos. E eu tenho um cosseno de 60 que vale 1/2. Então, vamos lá. O que é que me diz a lei dos cossenos, né? O próximo dessa lei. Porque isso aqui é uma aproximação da lei dos cossenos. Que o módulo do vetor resultante ao quadrado é igual ao módulo de um dos vetores formadores desse vetor resultante ao quadrado mais o outro vetor formador ao quadrado mais 2 vezes o módulo desse primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno de θ. Ok? A gente vai simplesmente agora substituir. Eu tenho o módulo do vetor A, né? E tenho o módulo do vetor B e tenho também um cosseno. Então vamos lá. Vai ficar o módulo do vetor resultante ao quadrado é igual a... Quem é o módulo do vetor A? O módulo do vetor A vale quanto? 3. Quanto é o módulo do vetor B? O módulo do vetor B vale 2. Então, substituindo, eu vou ficar com 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes 2 vezes... Quanto é o cosseno de 60? Cosseno de 60 vale 1 sobre 2, né? O 0,5. Vou colocar aqui 1 sobre 2. Ok? Então vamos lá. Módulo do vetor resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado dá igual a 9 mais 4 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, mais 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa multiplicação aqui vai me dar quanto? 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12 vezes 1, 12. 12 dividido por 2. Então, o módulo do vetor resultante ao quadrado é igual a 9 mais 4 dá igual a 13. Mais 12 dividido por 2 dá igual a 6. Módulo do vetor resultante ao quadrado é igual a 16 mais 13 mais 6 é 19, não é? Então, módulo do vetor resultante é igual ao raiz de 19, né? Porque o expoente 2 virou raiz, ok? Então, o módulo do vetor resultante é igual a raiz de 19. Pronto, então com isso, eu tenho que a resposta desse nosso segundo exercício é igual ao item D, né? Então, a resposta é o item D, ok? Então, olha só, temos aqui, ó, a questão toda resolvida, a resolução da questão. Vamos lá, terceira questão. Quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 metros por segundo, horizontal e para a direita, estamos definindo a velocidade como uma grandeza. E aí, vamos lá, hein? Olha só, eu tenho essas informações, né?
foram dadas na questão. Eu tenho um módulo de intensidade, que vale 20 metros por segundo. Eu tenho a direção, né, que é horizontal. E tenho também o sentido, que é da esquerda para a direita, ou seja, começa na esquerda e vai até a direita. Então, olha só, as características me dão o desenho de uma seta, né? Com essas características eu posso desenhar uma seta. E a gente sabe que uma seta é o ícone representante de um vetor, é o representante do vetor. Então, vou dizer que eu tenho uma grandeza vetorial, ok? Bem simples essa, né? Bem facinho. A gente sabe a diferença entre a grandeza vetorial e principalmente a grandeza escalar. Então, a resposta dessa terceira questão é o item D. O item D. Ok? Bem simples. Vamos lá. Aí, a resolução da questão. Quarta questão. O módulo da resultante de duas forças de módulos F1 igual a 6 kg força e F2 igual a 8 kg força, que formam entre si um ângulo de 90 graus, vale. Vamos lá. Essa quarta questão, ela me dá dois vetores também, né? Vou chamar de F1 igual a 6 kg força e F2 igual a 8 kg força. 8 kg força. Ok? Então vamos lá. Fazendo a representação desses vetores aqui, eu tenho o eixo Y e tenho o eixo X. Ok? O eixo X vale 6 e o eixo Y vale 8. Então a gente sabe que eles são perpendiculares e eles vão formar aqui para mim um vetor que eu vou chamar de vetor R, que é o meu vetor resultante, né, da interação entre o vetor de módulo 8 e o vetor de módulo 6, ok? Vejam que eu posso representar aqui um triângulo, ó. Posso representar um triângulo retângulo com essa minha hipotenusa, que eu vou chamar de vetor, um vetor resultante, e com os catetos 6 e 8. Então vamos lá, se eu tenho os catetos, eu tenho uma hipotenusa, é porque eu tenho um triângulo retângulo. Ok? Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso utilizar o quê? Teorema de Pitágoras. O que é que me diz o teorema? Que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Nesse caso, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, o vetor resultante ao quadrado é igual a 8 ao quadrado é 64. Muito bem. 6 ao quadrado é 36. Então, o módulo do vetor resultante ao quadrado é igual a 64 mais 36, 100. Certo? Então vamos lá, como é que vai ficar aqui? O módulo do vetor resultante é igual a esse expoente 2 vírgula raiz quadrada de 100. Módulo do vetor resultante, então, é igual a raiz de 100, é igual a mais ou menos 10. Como é módulo, não pode ficar negativo, tem que ficar positivo. Então, o módulo do vetor resultante vai ser igual a 10 kg força. Questão simples também, né? Já manjada. A gente tem um triângulo retângulo, como é que a gente resolve aí? Para achar o módulo do vetor resultante, teorema de Pitágoras. É bem simples, bem tranquila, né? Já vimos questões parecidas agora anteriormente. Então, a resposta dessa quarta questão é o item B. B de bola. Ok? Aí a resolução da questão. Vamos lá, para a última questão de hoje, quinta questão. Uma partícula está sob a ação das forças coplanares, conforme o esquema abaixo. A resultante delas é uma força de intensidade em Newton igual a... Então, olha só, temos três vetores aí, F1, F2 e F3, né? Todos com sentidos diferentes. Então, vamos lá, eles são complanares, estão no mesmo plano, ok? E eles têm sentidos diferentes. Eu tenho aqui o F2, né? F2 que vale igual a 60 newtons. Tenho aqui o F3, né? O F3 que vale igual a 30 newtons. E tenho para cá, no sentido oposto ao F2, o F1. O F1 que vale igual a 20 newtons. Então vamos lá. Como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou primeiro verificar quais são os vetores que eu posso operar de uma forma mais fácil.
o F2 e o F1, né? Porque eles têm sentidos opostos. Se ele tem sentidos opostos, para encontrar aqui o vetor resultante, eu vou simplesmente subtrair o F2, que vale 60, pelo F1, né? Que vale 20 newtons. Por que eu vou subtrair? Eu vou subtrair porque ele tem sentidos opostos. O F2 da esquerda para a direita e o F1 da direita para a esquerda. Então vamos lá. Então eu vou encontrar um outro vetor, né, da interação desses dois vetores, que vai ser um vetor resultante. Esse vetor resultante vai ser da operação de F2 menos F1, né? Então, esse vetor resultante vai ser dessa interação, né? Sendo que ele vai ter o sentido de F2, porque F2 tem a maior intensidade. Vou chamar esse vetor de F4, né? Como o F2 tem maior intensidade, ele vai ter o sentido, o F4 vai ter o sentido do vetor de maior intensidade, com o F2. E o módulo dele vai ser a subtração, né? De 60 menos 20 dá igual a 40. Então já tem o sentido e já tem o módulo, ok? Então posso operar F4 e posso operar F3. F3 vale quanto? 30 newtons, ok? Então vamos lá. Como é que eu vou resolver essa questão aqui? Ser simples, né? Eu tenho um F4 que vale 40 newton e tenho um F3 que vale 30 newtons. Então percebam que eu tenho o que? Vetores perpendiculares, né? Então, formando 90 graus, eu posso também utilizar o que? Teorema de Pitágoras. Vou rotacionar ele aqui e a gente vai ver que a gente vai ter um triângulo retângulo. A gente vai ter um triângulo retângulo onde eu tenho uma hipotenusa, né? Que eu vou encontrar, que eu vou chamar ela de força resultante. E tenho também dois catetos. Um cateto tá valendo 40 newtons e o outro cateto tá valendo 30 newtons. Como é que eu opero isso aqui então? Através do teorema de Pitágoras, né? Aquilo lá que a gente já conhece. Como é que eu resolvo? Força resultante ao quadrado, né? Que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a soma do quadrado dos catetos. Vai ser 30 ao quadrado, né? Eu vou colocar em módulo, mais 40 ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual a 30 ao quadrado dá 900, mais 40 ao quadrado dá 1.600. Então, força resultante ao quadrado é igual a 900 mais 1.600 dá 2.500, ok? Então, força resultante como a gente já sabe, esse expoente aqui, o quadrado, vai virar raiz, né? Então, vai ficar raiz de 2.500. Então, força resultante vai ser igual a raiz de 2.500, dá igual a mais ou menos 50. Ok? Como eu tenho o módulo, né? O módulo da força resultante vai ser igual a 50, já que não pode ser negativo. Pelo módulo, ele só pode ser o quê? Ele só pode ser positivo. Então, nossa resposta dessa quinta questão é força resultante. O módulo da força resultante é igual a 50 newtons, ok? Então, a resposta dessa nossa última questão é o item D. Item D de dado. Ok? Questão simples também, né? Aí a gente tem a resolução da questão. Valeu, gente. Um obrigado, um abração.